Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue me abençoando. Hoje é sábado, mais um dia de trabalho aqui em Lisboa, Portugal. E primeiramente eu quero desejar a todos um excelente final de semana para você e também para a sua família. E eu estava meditando hoje, pensando, nas coisas concernentes a Deus e a Jesus, e eu estava reparando como Jesus ele simplificava as coisas se tornavam tão simples para ele. Veja só alguns exemplos. Ele disse: sedes simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ele disse: edifica a casa sobre a rocha. Se você tem 100 ovelhas, uma se perdeu, vá em busca daquela que se perdeu. Ele também falou a respeito de tantas outras coisas, como observai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam. Ele também falou sobre a questão dos pássaros que não trabalham, mas o Pai Celeste os alimenta. Os lírios, nem Salomão se vestiu igual aos lírios do campo. Jesus ia sempre simplificando as coisas. Outro exemplo, ele disse a respeito da lei. A lei de Moisés eram 613 leis, imagine, 613. Ele disse: olha, isso se resume apenas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sempre simplificando, sempre tornando as coisas mais fáceis de serem entendidas. E uma das coisas que Jesus ele falou para os seus discípulos, que está lá em João, capítulo 15, Jesus chamou os discípulos e disse para os discípulos assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos ou pelo seu amigo. E disse aos discípulos que não chamaria mais os discípulos de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas Jesus disse: o amigo sabe do que se passa com outro amigo. E é isso que eu faço com vocês. Eu dou a conhecer a vocês a respeito de tudo. Então Jesus falou de uma amizade entre os discípulos e ele. E você sabe que essa palavra amigo, ela foi pronunciada pela primeira vez no português por Dom Diniz, que foi lá pelo ano de 1200, mais ou menos. Ele
Aliás, ele foi o primeiro fundador de uma faculdade portuguesa. E essa palavra amigo, essa palavra amizade, ela envolve muitas coisas. Ela envolve companheirismo, ela envolve, por exemplo, proteção, carinho, afeto. Não é fácil você encontrar um amigo. Não é fácil você encontrar amizades de verdade. Por isso, Jesus usou esse exemplo com os discípulos, porque não é fácil, principalmente no mundo que nós vivemos, onde os interesses, eles muitas vezes se sobrepõem a até mesmo questões familiares. Você pode ver isso em muitas famílias que brigam por causa de uma herança, por causa de uma terra, por causa de um bem. As famílias brigam, os familiares brigam. Quantas amizades que supostamente eram amizades, elas se desfazem por causa do dinheiro ou por causa de um erro de alguém. Nós vivemos num mundo onde os interesses econômicos, eles falam muito forte. E não apenas isso, né? Por exemplo, hoje em dia é muito difícil você ver amizade entre um homem e uma mulher, porque todos olham de uma outra forma, de uma outra maneira, porque ainda vivemos num mundo machista, misógino, onde as mulheres, elas não podem ter determinadas atitudes que homens, por exemplo, eles têm. Muitas vezes a pessoa, ela quer amigos, mas que sejam como elas. Por exemplo, que torcem pelo mesmo clube. Não, aquele ali é vascaíno, não pode ser meu amigo porque eu sou flamenguista. Ou, por exemplo, a questão da homofobia. Não, aquele ali não pode ser meu amigo porque, afinal de contas, ele é um homossexual. Não pode ser meu amigo porque pertence ao grupo LGBTQIA+. Então não pode ser meu amigo. Não pode ser meu amigo porque ele tem a denominação dele e eu tenho a minha. Ele é crente, eu sou católico. Ele é budista, eu sou espírita. Então não podemos ser amigos. Não podemos ser amigos porque ele é branco e eu sou negro, sou preto. Ele é africano, eu sou brasileiro, eu sou europeu. Então, muitas vezes, essa questão da amizade nos dias de hoje, ela está muito condicionada a essas coisas, né? Veja o caso de Jesus. Jesus era criticado pelos religiosos, por quê? Porque ele comia com os pecadores, ele bebia com os pecadores. E os religiosos até diziam, ele não é profeta, ele não pode ser um profeta. Por quê? Porque o profeta, ele tinha revelações. O profeta, ele previa o futuro naquela época, né? Então,
os religiosos diziam, bom, se ele fosse um profeta, ele sabia que aqueles ali que ele está falando são pecadores, e ele não estaria com eles. Jesus era muito simples. Aliás, ele era tão simples que ele devia ser confundido com os discípulos, e era. Veja o caso de Judas, quando foi levar os soldados até Jesus. Ele teve que dizer para os soldados, olha, aquele que eu beijar, eu vou dar um beijo nele. E por quê? Porque os soldados certamente não iriam reconhecer Jesus no meio dos discípulos, porque Jesus certamente era simples, se vestia como os discípulos, andava como os discípulos, então um beijo foi para identificar Jesus. Interessante que quando Jesus ele estava lá na ceia, que não era Santa Ceia, era uma refeição de Páscoa, Jesus disse para Judas, amigo, o que tendes que fazer, faze-o depressa. Os discípulos pensaram que era como Judas cuidava das ofertas, das doações, que era para Judas fazer alguma coisa e comprar alguma coisa, mas Jesus sabia o que era, né? Que era a traição ali que iria acontecer. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, quando nós somos seguidores de Cristo, quando nós somos seguidores verdadeiramente do Senhor Jesus, nós não excluímos, nós incluímos. Nós não fazemos acepções de pessoas. Nós não escolhemos amizades por causa de condições econômicas, financeiras. A amizade, ela tem que ser algo que realmente flui entre as duas pessoas ou mais pessoas. Tem que ser algo que é como uma ligação de alma, de espírito. A Bíblia fala da amizade entre Davi e Jonas, ou Jonatas, né? Há uma passagem, se eu não me engano, em Provérbios, um versículo, que diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Bom, essa é a reflexão de hoje. O que eu gostaria que você tivesse em conta: seja amigo dos seus familiares, seja amigo do seu filho, seja amigo da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Seja amigo. Olhe com os olhares de Cristo ou com o olhar de Cristo. Não olhe para essa pessoa com um olhar condenatório por causa da cor dela, por causa da roupa dela. Você vê que quem é que não quer ter um amigo rico, né? Quem é que não quer ter um amigo que tenha uma posição privilegiada,
na sociedade. Muitos querem ser amigos ou serem amigos de pessoas que estão, né? E eu já provei isso, eu já passei por isso. Aliás, eu já tive muitas experiências na minha vida, graças a Deus. Eu já tive experiência de ter uma condição econômica privilegiada e tinha muitas pessoas ao meu redor que eram, naquela época, supostamente eram amigos, ou se diziam amigos. Então já tive muitas experiências e estou falando para você algo que eu já vivi, eu já passei por isso. Mas eu lembro também das palavras do apóstolo Paulo, que disse que já tinha tido experiências em tudo, na escassez, na abundância, nas perseguições, nas lutas, em tudo. Mas ele chegou à conclusão e disse: olha, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, e o importante é seguirmos em frente. Olhe para aquelas pessoas que verdadeiramente você pode dizer assim: esse é meu amigo, essa é minha amiga. Independente de aparência, independente de condição econômica, independente de qualquer coisa, tá? Se eu não me engano, o apóstolo Paulo também fala que repete as palavras de Jesus dizendo que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque ainda eram pecadores, ainda era antes da cruz. O pecado não tinha sido ainda aniquilado, porque lá na cruz o pecado, que era a transgressão da lei, que era o pecado de Adão, ele foi aniquilado. Por isso João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirou. O que existe hoje são as obras da carne. E essas são conhecidas e estão lá em Gálatas, capítulo 5. Tá certo? Então, olha, espero que você tenha um final de semana excelente. Aproveite com seus amigos, se você os tem, ou suas amigas, se você as tem. Aproveite esse final de semana junto com eles, se você puder, é claro. Tá bom? E que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço. Não esqueça que amanhã, domingo, nós temos a igreja em casa. Às 10 horas da manhã, horário de Portugal, 6 horas da manhã, horário do Brasil. Tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.